Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos hoje continuar com a nossa caminhada na Palavra de Deus. E hoje o tema é o estudo da Palavra de Deus na verdade, em que fica menor a possibilidade de você ser enganado. Eu estou falando muito nessa questão do engano, porque quando eu disse em outros vídeos, a fidelidade que você deve ter com a palavra de Deus, e ela é distorcida nas pregações, infelizmente, nas igrejas, em que seriam casa de oração, em que deveria ser pregado a palavra de Deus no Evangelho, em verdade, a sã doutrina cristã. Não quero aqui, como já disse, desfazer das pessoas, porque não devemos confrontar as ideias, as doutrinas, porque há várias vertentes e segundo a fé de cada um, ele segue. Há um livre-arbítrio sobre isto? Sim. Jesus disse, escolha a luz, as sombras, vida, morte. Ele disse isso para os judeus, para os gentios, como tem também um ensinamento que Deus não tem distinção, acepção de pessoas. E isso também ele disse em relação à questão de ser judeus ou gentios. A palavra de Deus deverá ser pregada, onde tem que ter a pregação, o ensino, a cura e a libertação. Os 4 elementos da palavra de Deus no Evangelho. Então hoje o tema que eu escolhi, o estudo da palavra de Deus, onde há menor possibilidade de ser enganado. Como eu disse, o questionamento aqui não é contra as pessoas, é contra um sistema que os homens, na sua consciência humana, ele prega de forma parcial. Já há pregações preparadas para agradar a homens e não a Deus, e que parece ser sabedoria. Não se deixe levar por estas doutrinas do engano. Adoram a Deus em vão, como também lhe disse, que se aproximam pela boca, mas estão distantes no coração. Portanto, mais uma vez aqui, eu não quero criar contendas, porque a própria Bíblia nos ensina essa questão de contendas. Não crie. É segundo a fé de cada um, do qual ele tem liberdade. Porque estes que pregam estão preocupados com a reputação na igreja, a sua posição na igreja e não com Deus. Status, esta posição em que muitos ficam almejando dentro desta hierarquia de líderes, em que ele começa como mestre, depois vira-se apóstolo, profeta, bispo e assim vai, porque são posições de status na igreja. Enchem os altares, esvaziam os céus. Portanto, vamos aqui iniciar com a referência. Eu estou aqui, mais uma vez, no Portal das Montanhas. Aqui atrás mostra uma parede de barro, uma casa de sapê que tem aqui,
onde se tem um café da tarde, um café plantado aqui, certo? Às tardes, em que as pessoas apreciam, além da natureza, esse café feito aqui, nesta casinha de sapê, né? Vamos aqui para as referências. Eu estou aqui sentado em cima do meu andajar. Improvisei aqui um cantinho para mostrar exatamente esse local para vocês. Canto dos pássaros e também o silêncio, né? Vamos lá. Vamos aqui para Marcos. Eu estou colocando aqui em cima de um toco, improvisando aqui o espaço. E mais uma vez a Bíblia na mão. Vamos para Marcos. No capítulo 7. Versículo 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. No 8º, tem umas formiguinhas que estão me atrapalhando, mas não vai atrapalhar não. No versículo 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois, estou estendendo aqui a leitura, pois Moisés disse, honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então, mais uma vez aqui, aquele entendimento da lei que mata. Se você não honrar seu pai e sua mãe e seguir as tradições, né? O que seria para ajudar seu pai ou sua mãe, não, isso aqui é para a obra que a lei determinava. Então ele está dando a condição de prioridade, de não honrar o pai e a mãe para seguir as tradições e as leis. Deste modo, ele não está cumprindo a lei de Deus, que honrar o pai e a mãe. Então, os próprios judeus não obedecem à lei. Do mesmo modo, vamos entender aqui, quando eles clamaram a morte de Jesus Cristo. Se a lei não matarás, eles clamaram a morte de Jesus. Mas vamos entender que é para cumprir a lei, para ser cumprido as promessas de Deus. E Jesus tinha que morrer por nós, para a remissão dos pecados. Por isso que há uma referência que Jesus falou sobre a salvação vem dos judeus. Justamente nesse momento em que os judeus clamaram, crucifica-o, crucifica-o. Então veja que os próprios judeus não cumprem a lei de Deus. E ensinam e querem trazer os gentios para dentro da sua religião judaica, aos seus costumes e tradições dos anciões. Vamos para Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 22, 23. Capítulo 2, versículo 22, 23. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Estou aqui na referência da obediência a tais práticas não vence o pecado. Vamos ver aqui o contexto. No versículo 20. Se
Morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Isso aconteceu. Morrestes com Cristo. Em semelhança, nós morremos com Cristo. Essa morte é a morte espiritual do espírito, vamos dizer assim, imundo, ou seja, o velho homem. Aí é onde nós temos aqui o batismo, o único batismo, que morremos em semelhança e ressuscitamos também em semelhança, uma nova criatura. Então morre-se para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Versículo 22. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Olha aqui, o culto aos seus próprios interesses, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Os mandamentos de ensinos humanos que Cristo pregou na cruz, os mandamentos expressos em ordenanças, o escrito de dívida que era prejudicial, ele pregou na cruz. Vamos para Mateus de novo, tá? Vamos voltar aqui para Mateus, no capítulo 15. Estou com medo do papel voar aqui e eu não vou conseguir pegar, tá? Vamos lá. Mateus 15. No capítulo 15, versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 10. Vamos estender. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Como eu falei sobre a questão de ler o contexto para que você possa entender, e não apenas o versículo isolado. Aqui se faz uma questão dos que os anciões, as tradições dos anciões, e eles questionaram por que os discípulos não lavavam as mãos ao comer. E Jesus deu essa resposta, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai pela boca. Não é? Então, mais uma vez, essa questão das tradições. Vamos aqui para Hebreus, no capítulo 13. 13. Capítulo 13. Versículo 9. 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos. Aqui os deveres espirituais. Ele quer adoradores espirituais, sacrifícios espirituais, não cerimoniais. Inclusive aqui se fala não com alimentos, porque muitos vão para comer, beber, se embriagar, que eu comentei em vídeo anterior sobre a ceia do Senhor, que também foi distorcida. A Santa Ceia, na verdade é ceia. Pois
nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Então se preocupam com o que comer. Amém? Vamos para Isaías. No capítulo 29. Versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo, o temor aqui significa respeito. A igreja, ela coloca o temor como medo, impondo medo, culpa. Consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente. Na própria teologia, ele aprende maquinalmente a permanecer na antiga aliança, mantendo os costumes e tradições. Aprendeu maquinalmente. Lá em Tito, vamos para Tito, no capítulo 1, versículo 13 a 16. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Por quê? Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ixi, como é forte, né, irmão? Abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra, do qual nós somos aperfeiçoados para fazer boas obras. E não naquela questão que muitos usam, na condição de arrecadar dinheiro, e dizem que é para a obra do Senhor. Blasfêmia, porque Cristo fez tudo. Você não tem mais o que fazer para a obra do Senhor. Então você está dizendo que Jesus Cristo não fez tudo. Está consumado. Foi a última frase dele na cruz. Não tem mais o que fazer. As promessas de Deus foram todas cumpridas. Até a morte, ele venceu. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, é esse cuidado que devemos ter de ouvir a palavra de Deus. Muitos ainda usam termos, expressões que se usava na antiga aliança com relação a esses costumes e tradições. Por isso, é um estudo bíblico, é o estudo da palavra para que seja lavado a sua consciência pela palavra, lavado pela palavra de Deus no Evangelho.
na sã doutrina cristã. De modo que sejamos sóbrios, sejamos conscientes de que a palavra de Deus, ela é eficaz, viva, que transforma, que regenera, resgata, exorta, ensina, e você não ser enganado. Na glória e paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos com muitas bênçãos. Amém.